Fala galera que está querendo aprender arquitetura de computadores. Vamos lá. Nesse vídeo eu vou mostrar aqui como funcionam as funções de ler a memória de dados e armazenar na memória de dados, certo? Antes disso, vamos entender aqui a memória de dados, tá? Memória de dados é esse circuito que ele está fora do processador. Chamo de processador tudo isso aqui que está dentro desse retângulo com borda atenuada aqui, certo? Então você vê que a memória de dados é uma memória externa, que seria a memória RAM do computador, ok? Na arquitetura MIGS, a memória de dados ela é uma memória de 8 bits, certo? Então eu adicionei essa memória aqui, fui em memória RAM e adicionei uma memória de 8 bits de endereço e 8 bits de dados. 8 bits de endereço por quê? Porque os endereços usados nessa arquitetura são de 8 bits e 8 bits de dados porque os registradores utilizados nessa arquitetura são de 8 bits, tá? Dentro dessa memória aqui, no caso, a gente utiliza basicamente as portas de entrada da memória, de saída, o clock, que ele atualiza o valor da memória. No caso aqui, esse clock aqui ele acaba atualizando o valor da memória quando o clock passa de 0 para 1. Então eu vou mostrar para vocês que vai ter meio que um atraso de meio ciclo para a gravação da memória. O endereço da memória, tá? A ser acessado, e as funções que ativam a gravação, que é o store, e o load, certo? Eles ativam com 1. Se o 1 estiver ativado no store, ele grava na memória o que tiver na entrada de dados. Se o 1 estiver gravado, se tiver habilitado o 1 no load, ele vai sair o valor que estiver gravado no endereço A, ele vai sair da memória de dados. Beleza? Beleza. Vamos voltar para o nosso programinha? Vamos fazer uma pequena alteração nele, tá? Vamos voltar aqui para a tabela para o conjunto de instruções. Veja que antes eu tinha gravado o A no registrador 0 e joguei ele para o registrador 1. Depois gravei o 5 no registrador 0 e joguei ele no registrador 2, certo? Vamos entender aqui um pouquinho o código, a instrução de memória. É uma instrução do tipo 3, STR e LDA, instrução do tipo 3. Ele tem o opcode, como todos têm, e a outra carreira de bits é o endereçamento. Logo, percebo que toda vez que ele não tem o endereço de um registrador, ele implicitamente utiliza o registrador 0. Então toda vez que eu chamar a função gravar ou a função carregar da memória, ler da memória, ele vai gravar o que está no conteúdo do registrador 0 ou ler o que está no conteúdo do registrador 0, tá? Então vamos lá. Ler da memória e gravar no registrador 0. Então vamos mudar aqui essas funções. Em vez de gravar no registrador, eu vou gravar na memória. Então vamos lá. Depois que eu atribuo um valor, em vez de eu gravar no registrador, eu vou dar um armazenar na memória, um C. Então eu vou armazenar o C na memória
e no endereço 00. Eu vou armazenar esse número A no endereço 00 e eu vou armazenar esse número B, desculpa, esse número 5 eu vou armazenar no endereço 01, tá? A soma ele só se faz com registradores. Então, antes de somar, eu vou ter que pegar esses números na memória e jogar no registrador. Então, vamos ler a memória. Em vez do C, o C que é armazenar na memória, eu vou ler da memória usando o A. Então, eu vou fazer... O A é a mesma coisa. O A, ele tem um operador implícito que é o R0. Então, toda vez que eu der um A, ele vai ler da memória o endereço. Botei 010, né? Ele vai ler o endereço que eu coloco aqui. Então, eu vou ler o endereço 00, que deve estar o valor A, que vai estar no endereço 00. Eu vou ler ele aqui e vou passar ele através do move, que é o D, para o registrador A. Vamos fazer isso, né? A0. D a 0. E aí eu vou novamente ler da memória no endereço 01, que foi o endereço que eu gravei o número 5. E eu vou gravar, e quando ele lê, ele grava na variável no R0, no registrador 0. Ele grava no registrador 0 e depois de gravar no registrador 0 eu vou mover esse dado para D, D de dado, vou mover de 0 para B, certo? Eu vou mover esse dado de 0 para B. Então no final, quando eu for fazer essa soma, eu tenho que somar o registrador A, que eu movi de 0 para A, com o registrador B. Então não vai ser mais um 2, vai ser AB. AB. Beleza? Depois que eu fizer esse AB, eu vou gravar essa soma na memória. Ele grava no registrador 0, então eu vou gravar na memória um C no... Deixa eu ver aqui para ficar bonitinho. No 4. Eu vou gravar na memória do endereço 4. Eu vou somar, né? O 3 é somar. Eu vou subtrair A com B e gravar na memória 05. Vou subtrair o 4. Vou multiplicar A com B e gravar na memória 06. Vou dividir A com B e gravar na memória C, na memória 07, certo? Então o que é que a gente espera? Que a memória 00 esteja gravada o número A, então vai ter um A aqui no 00, e no 01 vai ter o número 5, então vai ter um 5 no 01. Depois eu vou carregar esses valores para as variáveis, para os registradores A e B, e vou fazer essas operações de soma, subtração, multiplicação e divisão. Cada vez que eu fizer essas operações, eu vou gravar na memória 4, eu vou gravar aqui no 4 o valor da soma, no 5
o valor da subtração, no 6 da multiplicação e no 7 da divisão. Beleza? E aqui tem só um retorno aqui para voltar o código para o início. Isso aqui é depois. Então vamos lá, vamos editar o conteúdo da memória. É só dar um Ctrl V direto aqui que ele salva todas as instruções. Fecho. Então vamos lá. O primeiro código ele já está aqui executando, porque o clock estava em 1. Então ele já está executando. Então ele está executando o LDI e está carregando o valor de A de 10. Quer dizer, nem estava. Peraí. Vamos lá. Está carregando o valor de 10 no registrador 0. Então eu vou basicamente controlar aqui esses registradores só. Depois que eu faço isso, eu vou gravar na memória. E aqui começa aqui. Eu vou gravar na memória esse valor. O valor no endereço 000. Então vamos entrar na ULA aqui, na ULA não, na unidade de controle. E você vê que o STR, novamente com esse opcode 1100, ele ativa esse STR aqui. Quando ele ativa esse STR1, ele vai gravar no endereço 0000, tá? O valor da variável que está em R1, certo? Então o que foi que eu fiz? Esse endereço 000, ele está aqui no multiplexador 000, mas a gente nem vai usar ele na verdade. Deixa eu ver, RX, endereço. Vamos lá. STR é igual a 1. Então ele vai gravar na memória, certo? Ele grava na memória o valor. Ele vai gravar na memória o endereço 000. Pronto, vamos lá, lembrei. Quando o STR1 está ativado, ele vai fazer a gravação na memória. Então o STR está aqui ativado como 1. Ele vai gravar na memória. Ele vai gravar que valor na memória? O valor que está em R0, tá? Então eu vou precisar que este endereço RX ele seja R0, ele seja 0. Por isso que esse STR ele está nessa porta OU, porque ele manda 1 na porta OU, sai 1, entra no multiplexador, nesse multiplexador, que ele zera esse valor aqui de R0, independentemente desse valor aqui. Independente desse valor, se tivesse 10, 20 não ia ter não, porque só vai até 15. Se tivesse 10, 5, 8, ele no multiplexador aqui ele ia sair 0. Por quê? Porque o endereço que eu preciso é o RX. Que o RX vai ser 0, tá? Esse RX, endereço RX vai direto para o banco de registradores. Então, voltando. Só as únicas saídas que a gente vai sair nessa instrução é o STR, que vai sair com 1, o RX, que vai sair com 0, que é o endereço que vai ser buscado, o valor que vai ser buscado no endereço R0, e um endereço que vai ser gravado à memória, que nesse caso é basicamente uma cópia desse endereço aqui de baixo, tá? Então voltando para o main, vamos lá. O STR está ligado e está ativando a gravação no data main, na memória de dados. O RX ele está zerado. Esse RX vai para o banco de registradores e o banco de registradores devolve o valor de RX, que é 10. Esse valor de RX ele entra
na entrada de dados do datamem. Perceba que RX é ligado direto no datamem, ou seja, esse datamem ele fica recebendo esse valor de RX constantemente, só que ele só grava se o STR estiver ligado, que é o caso. Vai gravar ainda, não gravou. Além disso, ele recebe aqui o endereço da gravação. Esse endereço é o endereço de memória que será gravado. Então, resumindo, nessa instrução, o valor 10 será gravado no endereço 0, porque o STR está ativado e o clock está ativado aqui também. Então, quando eu baixar esse clock para 0, ele gravou. Ele não gravou? Ah, ele gravou. Ele grava quando eu mudo de instrução, na verdade. Eu acho que eu tenho que corrigir isso. Mas vamos ver. Ele acabou gravando o valor de 10 no endereço 0. Então, mais uma vez aqui, B05, ele faz um LDI e grava o número 5 no endereço 0. E depois ele vai fazer uma gravação no endereço 1, que já está selecionado aqui, do valor de R0 no endereço que é 5, vai gravar no endereço 1, o STR está ligado e o load está ligado. Esse clock aqui talvez eu tenha que configurar, porque ele está gravando a variação de 0 para 1. Tem que gravar de 1 para 0. Então, quando eu zerar esse clock e passar para outra e voltar para o 1, ele passa para outra instrução e gravou o número 5 na memória, na posição 01. Essa função A, ela vai fazer o que? Ela vai ler a memória. Então, depois de ter gravado 10 e 5, eu vou ler essa memória e mover ele para o endereço para o endereço 0. Eu devia voltar aqui, na verdade, né? Mas como tem instrução repetida, eu vou pular para a próxima. Vamos lá. Eu estou lendo agora a memória na posição 1. Vamos entrar aqui na unidade de controle. Na unidade de controle, novamente o opcode, ativa o multiplexador, que ativa o... Estou no LDA, sim. Main. Unidade de controle. É isso mesmo, LDA é ler memória. Então ele ativa o LDA, que vai ler a memória. Esse LDA, essa função LDA, ele só precisa de duas saídas da unidade de controle, o LDA e o endereço, certo? O endereço aqui que ele vai utilizar é o 01. Ele já fez isso com 00, a gente passou direto, acabou não vendo, mas ele está saindo aqui, ó, o LDA ativado e endereço 01. Voltando para main, o LTA está ativado aqui, ou seja, ele vai ler da memória, vai ler o endereço que está saindo aqui da unidade de controle, endereço 1, e vai ler na memória. Quando ele lê da memória, esse valor ele passa aqui, já está passando 5, que ele vem para o multiplexador na frente do data in, que é ativado também pelo LDA,
Esse LDA ele tanto ativa a leitura da memória quanto esses dois multiplexadores, que ele vai gravar o 5 no 0, no registrador 0. Esse novamente é um multiplexador aqui que podia até tirar, né? Porque ele já vem o 0, 0 com 0, mas depois eu faço esse ajuste. Depois disso, eu vou mover esse dado para o registrador B. Vamos fazer isso? Pronto. O move ativa, certo? Ativa os multiplexadores. E eu movo o dado que estava no registrador 0 para o registrador B. Registrador B. Esse é o código B aqui. Pronto. Feito isso, DB0. Eu estou aonde aqui? Pronto. Feito isso, eu vou fazer as somas e as gravações. Então, vindo aqui 3AB, eu estou somando o A com B. Eu estou somando o 10 com 5 e está dando 15. E na próxima instrução eu vou gravar esse 15 na memória na posição 4. Mais uma vez ele acaba não gravando aqui. Eu tenho que botar esse negócio para gravar no ciclo de clock negativo. Só grava quando eu passo a instrução. Mas ele gravou no 04. Não vi essa gravação não, viu? C04. Vamos continuar aqui. O 10, ele continua entrando aqui o 10 e o 5, só que está saindo 5, é o resultado da subtração. Ele vai gravar no endereço, na verdade gravou ali, ó, 0F. Gravou 10 não, gravou 15, que foi a soma. Vai gravar a subtração. Agora o A com B, ele vai multiplicar, vai gravar a multiplicação nessa célula aqui. Ele vai dividir 10 com 5, que vai dar 2. Ele vai gravar em 7. Vai gravar em 7 aqui. Ele zerou aqui. Veja aqui, ó, que aquele primeiro resultado que eu carreguei, o 10, está aqui na memória. O 5 também. A soma dá 15. A multiplicação, ou a subtração dá 5. A multiplicação dá 32 em binário, que 32 em binário é 16 vezes 2, 32. 33, 34. Ou não. 32 binário que é 50, tá? Desculpe. E a divisão que é 2. Tudo isso gravado na memória. Então, com esse vídeo aqui de 23 minutos, 24 minutos, a gente acabou aprendendo a utilizar a função ler memória e a função armazenar memória. Em conjunto com as funções que a gente já sabia, tanto o LDI quanto o move, tá? A gente também jogou as funções soma, subtração aqui e pronto. Por enquanto é isso, pessoal. Próximo vídeo eu vou mostrar como foi que eu fiz para fazer o desvio de fluxo, o jump, e como é que eu faço para parar. Na verdade, antes de fazer isso, eu tenho que mostrar como funciona o contador de programas. Mas isso aí fica para o próximo. Valeu, galera. Um abraço.